A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma sexta-feira estamos aqui começando o programa Assuntos do Reino. Hoje estaremos com a participação do nosso amado presbítero Davino, trazendo uma mensagem sobre quem foi Paulo, né? Mais dos temas aí que nosso programa estamos abordando, para você conhecer mais sobre alguns assuntos e personagens bíblicos, né? E o programa já se chama Assuntos do Reino. Todos os temas tratados aqui será direcionado à palavra de Deus, sobre o reino, sobre a pessoa de Cristo, sobre o Evangelho. Desde já convido vocês que nos acompanham aí, que nos ouvem através aqui do Face da Rádio Canabrava FM e também através do Facebook. Lembrando que vocês podem estar pedindo louvores, podem estar opinando, fazendo perguntas e com a graça do Espírito Santo estaremos aqui respondendo e colocando os louvores que vocês desejarem. Amém? Então, lembrando, você já pode participar a partir desse momento através do telefone aqui da Canabrava FM, 999480377 ou pelo meu WhatsApp pessoal, 999170246. Amém? Vou pedir para o nosso amado irmão Cristiano estar orando aqui, iniciando assim a nossa programação, o nosso programa. Amém? Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Oremos então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez. Pai, nos direciona, Pai, porque somos imperfeitos, somos incapazes, mas o Senhor é dono de toda a sabedoria e de tudo, Pai. Somos extremamente dependentes de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos dar um bom programa hoje, Pai, que muitas vidas possam ser edificadas hoje e que a palavra seja conduzida pelo Espírito Santo, tudo que acontecer aqui seja conduzido pelo Espírito Santo, para que a gente possa, Pai, fazer a Tua vontade nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E vamos estar aqui ouvindo o louvor Espírito Santo. Enquanto isso, vocês medite nesse louvor, medite na palavra, na letra desse louvor. Amém? Glória a Deus. A irmã Beth está aí nos ouvindo. Deus abençoe, irmã Beth. A paz do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha estar abençoando a tua vida. Deixa
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que louvor lindo. Espírito Santo. Que viemos pedir ao Espírito Santo para nos encher com sua presença, para nos encher com sua sabedoria, para nos fazer derramar nosso ser, nossa alma, nossa adoração, todo o nosso ser, nosso espírito diante do altar do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Boa noite, Saúl, meu querido, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu comércio, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Meus amados irmãos, gostaria de, antes de o presbítero Davino chegar e iniciar sobre o tema Quem foi Paulo, gostaria de falar sobre algo que está acontecendo hoje no mundo, né? Mais precisamente ali em Israel. Sabemos sobre a guerra que está se assolando ali entre Israel e Hamas, ali a Palestina, né? E se a gente prestar atenção, a Bíblia até nos alerta, nos mostra, nos adverte sobre essas guerras em Israel. E eu quero deixar claro aqui algo, não eu, mas a palavra de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, tendem a concordar ou até achar necessário ou certo o que está acontecendo em Israel. Falo isso porque já ouvi um cristão falar isso. Mas como pode, né? Uma pessoa que se diz ser cristão concordar com o que está acontecendo. Você sabia que nós, como cristãos, servos do Senhor, deveríamos estar orando e triste com o que acontece ali em Israel? Porque, irmão Cristiano, ontem foi até maravilhoso ali no ensino bíblico, ali na congregacional, toda quinta. Já convido vocês, estamos tendo um estudo maravilhoso referente às cartas paulinas, precisamente sobre Romanos, né? E ontem ali com o irmão Marcos, foi maravilhoso, Antônio Marcos, foi maravilhoso, Deus usou ele tremendamente. Mas enfim, meus amados, por que eu estou falando isso? Há pessoas também que acham que fazemos parte de Israel, do povo de Deus, dessa nação santa, eleita, separada por Deus. Mas de fato não. Nós somos a igreja de Cristo, sim. Mas não fazemos parte de Israel. Cristiano, já vi pessoas falando assim, nós somos hoje o Israel de Deus. Mas falar a verdade, não. Tem um versículo, né, que vai falar, nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas falar a verdade, não. A menina dos olhos de Deus é Israel. Quando aquele versículo a gente for analisar, está falando sobre Israel. Nós somos o quê? Adotados em Cristo Jesus. Fomos enxertados por Cristo Jesus em Israel. Fazemos hoje parte de um povo salvo por conta de Cristo. Hoje somos povo de Deus, a igreja de Deus, por conta de Cristo. Mas Israel, mesmo antes da fundação, já era um povo escolhido, eleito por Deus, separado. Então, temos que entender que há bênçãos que é só para Israel. A Bíblia vai falar que tem inúmeras bênçãos para nós, sim. Mas há umas bênçãos que é só para Israel. Se mais à frente eu vou estar lendo aqui, para a gente ver melhor entender o porquê isso. Né? Mas eu quero deixar, começando aqui com Gênesis, capítulo 12. Se você puder ir abrir sua Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Já deixo aberto aqui, quem quiser fazer algum comentário, pergunta, esteja aberto. Estamos aqui para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus, para crescermos juntos no Evangelho, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 12, vou ler somente até o 3, vai nos dizer o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está falando aqui diretamente com Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Agora veja assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus fala isso? Claro que quando Deus fala que amaldiçoar quem te amaldiçoa e abençoar quem te abençoa, está falando claramente referente a Abraão, diretamente para Abraão. Mas veja que Israel é descendente de Abraão. Então Israel pega essa promessa de Deus. Então veja o perigo, você, irmão, que acha normal, que acha que Israel tem que passar por isso. Cuidado, porque a palavra aqui é clara. Ah, irmão Jacques, ele falou diretamente para Abraão. Sim, mas Israel é descendente de Abraão, direto. Israel faz parte de Abraão. E a promessa de Deus foi para as descendências de Abraão também. Então veja só, a gente que fala, não, Israel tem que fazer isso mesmo, tem que passar por isso. Procurou, quem que achar. Cuidado. Cuidado, porque você pode estar puxando algo para a tua vida. Não estou dizendo que vai acontecer. Estou falando à luz das Escrituras. Agora essa parte aqui, ó. Benditos serão todas as famílias da terra. O que quer dizer isso? O porquê isso? Porque foi através de Abraão, da descendência dele, vai lá Abraão, Isaac, Jacó, aí vem Davi, até chegar em quem? Cristo. E através de Cristo, o que chega a nós? A salvação. Cristo é descendente, aqui na terra, de Abraão. Veja que, bem, quando Deus fala isso, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque através de Cristo se estendeu a salvação para toda a humanidade. A salvação, veja, a salvação era para o povo de Israel. É a nação eleita. Era o povo predestinado. Era o povo salvo, separado, a menina dos olhos de Deus, o que Deus amava, ama, era Israel, somente. Mas quando o povo de Israel rejeita o Messias, rejeita a Cristo, eu acho que, eu ia parar algo aqui que o irmão Marcos falou e eu concordo com ele, vai parecer heresia. Mas nós temos até que agradecer para o povo ter rejeitado a Cristo, viu? Temos que agradecer, porque senão não chegaria até nós, viu, Arão? Só chegou até nós a salvação porque o povo rejeitou a Cristo. Aí o evangelho se expandiu para toda criatura. Amém, meus amados? Então, por isso que, por conta de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas por conta de Cristo. Cristo é descendente ali de Abraão. Então, por conta disso, se expande a salvação para toda a terra e chega a nós gentios. Boa noite, Xande, meu querido. A paz do Senhor, Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe tua família. Obrigado mais uma vez por você estar nos acompanhando. Esse versículo aqui, já, só Romanos 11:11. Pode falar, retrata muito bem o que você está explicando aí agora. Pode falar. O texto, o versículo? Sim. Romanos 11:11 diz assim, ó, logo, pergunto, porventura, tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo tropeço, veio a salvação aos gentios para iniciar a emulação. Verdade. Deixa bem claro, mas veja que eu li um versículo no velho. E aqui está falando que Israel não caiu. Ó, logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Então ele está fazendo uma pergunta. Será que eles caíram mesmo? E ele está respondendo já, de modo nenhum. De modo nenhum Israel caiu, né? De maneira nenhuma. Pelo tropeço veio a salvação aos gentios para iniciar a emulação. Ou ciúme, né? É, verdade. Veja aí, o Velho Testamento que eu li, nos fala sobre isso, e agora vem o Novo confirmando o que está falando no Velho, né? Israel, resumindo assim, Israel deixou de ser salvo porque rejeitou a Cristo? De modo nenhum. Como o irmão Marcos falou ontem, maravilhosamente, direcionado pelo Espírito Santo, a salvação não é por causa do povo de Israel. O povo de Israel não é que era merecedor assim, vamos dizer assim, não, a salvação é por nós. Não. O povo rejeitou a Cristo, mas Cristo não rejeitou a Israel. Porque quem fez a promessa foi Deus, não foi Israel que fez a promessa a Deus. Foi Deus que promete a Israel que eles é um povo santo, eleito e separado.
Ah, irmão Jackson, mas eu vejo na Bíblia que muitos ali, Deus matou, muitos pecaram contra Deus. Veja que a gente estamos falando de nação, de um povo, não de uma pessoa. Veja também porque a salvação não é para todos os gentios, é somente para aquele que receber a Cristo. A salvação é dada para todos, mas nem todos a quer. Assim também como teve pessoas no meio de Israel, naquela época, que não obedeceram os mandamentos de Deus, adoraram outros deuses, enfim, e pereceram. Mas a promessa de Deus é para a nação, para o povo de Israel. É tanto que lá na frente vai falar que toda Israel será salva. É agora? Não. Isso ainda vai acontecer. É isso, meus amados. Então, pegando mais aqui em Deuteronômio 7, olha o que vai nos falar. Deuteronômio 7, 6 e 7. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vós o escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menor em número do que todos os povos. Ou seja, está deixando claro aqui que quem escolheu foi Deus, e não por Israel ser grande. Não, porque Israel era o menor de todos os povos. Mas Deus escolheu. Não foi Israel que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Israel. E lá em Romanos 2, para chegar justamente onde eu queria falar, no termo de a gente ter cuidado quando a gente fala, não, nós somos Israel, as bênçãos de Israel é nossa também. Não. Cuidado, porque, como o irmão Marcos falou ontem, se você quer as bênçãos, também tem que pegar as maldições, os castigos. Né? O que é de Israel, o que é nosso, é nosso. Porém, vem tudo primeiro para Israel, para você ver como é um povo eleito, um povo separado. Veja em Romanos 2, vai nos falar o seguinte. A tribulação e a angústia sobre todo homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas, vou ler aqui a partir do 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção. Mas indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, que faz o mal. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, que faz o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego, ou seja, ao gentio. Tudo vem primeiro para Israel. Se é bênção, primeiro para Israel, depois ao gentio, depois a nós. Se é maldição, primeiramente a Israel, depois para nós, o gentio. Você vê como é claro que Israel é o escolhido. É a nação santa. A nação separada por Deus. Nós não somos Israel. Israel é Israel. Nós somos gentios. Mas em Cristo Jesus fomos enxertados. Fomos adotados. E hoje somos salvos por conta de Cristo Jesus. Aquele que recebe, aquele que obedece a palavra de Cristo, esse se torna filhos de Deus, como diz em João. Isso, né? 1 João, isso. 1 João lá, versículo 14. Todos aqueles que creu em seu nome e obedeceu, se tornaram filhos de Deus. Ou seja, por conta de Cristo, nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos criatura. Mas em Cristo nos tornamos filhos. Porque filhos era só Israel. Era o povo santo, separado. Aí, por conta de Cristo, nos tornamos filhos, co-herdeiros da salvação.
Amém? Boa noite, Léo, meu querido. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe sua filha, sua esposa, teu ministério. Amém? Glória a Deus. É isso aí, meus amados, e vamos estar aqui ouvindo mais um louvor. Glória a Deus. Lembrando que você pode estar pedindo seus louvores aí através do WhatsApp 999480377 ou pelo meu WhatsApp pessoal 999170246. Hoje estaremos falando sobre quem foi Paulo, né? O presbítero Davino, logo mais estará chegando aí, estará trazendo para nós a palavra, estará trazendo essa ministração, essa reflexão de quem foi Paulo. E você está aberto aí para você perguntar, tirar suas dúvidas, comentar, qualquer coisa. Está aberto, meus irmãos. Aqui é como se fosse um podcast. O presbítero vai falar, vai explicar, mas você pode a qualquer momento fazer sua pergunta. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Ramon, meu querido. A paz do Senhor. Que Deus venha te abençoar, meu querido. Deus venha abençoar toda a tua família. Amém? Glória a Deus. É um prazer estar vendo você aqui, nos ouvindo, nos acompanhando. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo aqui o louvor. Dai-me um coração igual ao teu. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos dar um coração igual ao dele, um novo coração, um coração derramado, inclinado a adorá-lo, a buscá-lo com toda a sabedoria, com toda a sinceridade. Boa noite, Diogras, meu querido, a paz do Senhor. Varão, tudo bem? Que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha abençoar a tua família, e logo mais, em nome de Cristo Jesus, você vai estar aqui, viu? Louvando ao Senhor aqui, engrandecendo junto conosco com os louvores, amém? Boa noite, Rodrigo Martins, a paz do Senhor, meu querido. Que Deus venha abençoar a tua família, a tua casa. Bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Ao meu irmão também, Edmilson. Boa noite, meu querido. A Paulo Marcos também. Que Deus venha abençoar vocês que estão nos acompanhando aí. Né? O nosso amado presbítero Davi já se encontra aqui. Iremos iniciar agora aqui esse tema. E como falado, vocês estão livres. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar. Estamos aqui, com certeza, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo irá guiar o presbítero a dar uma resposta necessária às dúvidas de vocês, às perguntas de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, desde já vou estar passando para o nosso amado presbítero Davino. E a partir desse momento, aí, iniciamos o tema Quem foi Paulo? Amém? Glória a Deus. Boa noite, presbítero. Tudo bem, meu querido? Ô Jackson, graça e paz, meu irmão Cristiano. Nós saudamos a todos aqueles que nos ouvem. Prazer estar com vocês. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas. Afinal de contas, nós tínhamos marcado para 15 dias atrás e infelizmente eu não tive condição de estar aqui. Mas hoje, pela graça, a bondade do Senhor, nós estamos aqui a fim de transmitirmos um pouquinho daquilo que a gente conhece. Com certeza vocês teriam pessoas, de repente, muito mais aptas, muito mais conhecimento que eu, para trazer tudo aquilo que Paulo significa para nós cristãos, né? Para nós que acreditamos na palavra. Paulo certamente é um inspirador. Eu costumo dizer que depois de Jesus, Paulo certamente é aquele que mais impactou a história da igreja, e a gente vai tentar, né, de alguma forma, trazer algumas informações de forma cronológica, de repente trazer a história de Paulo. A gente sabe do tamanho, né? Impossível nós zerarmos aqui. Impossível nós zerarmos aqui. Verdade, é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu cataloguei algumas coisas, fiz algumas anotações dentro daquilo que a gente pretende expor, e eu creio que nós teremos, sim, um momento importante, bacana, para a gente poder aprender mais e instigar, né? Sim. Instigar aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, instigar a estudar sobre Paulo, porque realmente é uma história fantástica de um homem de Deus que foi usado poderosamente por Deus, e isso é fantástico, a gente poder ter a oportunidade para isso, né? Então, fico feliz, meu irmão, pelo convite, fico feliz pela oportunidade. Sempre que a gente tem a condição de transmitir conhecimento da palavra, aquilo que o Espírito Santo já nos revelou, a gente louva a Deus, e é bacana demais estar aqui com vocês. Amém. Nós que agradecemos. Você falou aí, né, que era para ter vindo 15 dias atrás, mas nós já sabemos que tudo é por permissão de Deus. Sim. E em relação, pode ter muitas pessoas, mas aos nossos corações, assim, foi nesse tema. Quando eu pensei nesse tema, de imediato, ao meu coração, à minha mente, veio a tua pessoa. E eu tenho certeza que foi Deus que direcionou isso. Não é porque eu sou São Paulino. Não é isso, não. Mas então, presbítero, fique à vontade, pode iniciar, meu querido. Maravilha. Fique bem à vontade mesmo. Maravilha. Eu costumo dizer que Paulo, e eu acredito que é da concordância de todos os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, Paulo certamente é o maior propagador do cristianismo, né? Verdade. Paulo, ele tem dois lados. A gente pode... E a ideia, inclusive, é da gente, quando vê um questionamento, né, quem foi Paulo? Acho que a gente pode partir aqui de um pressuposto. Paulo antes de Cristo, Paulo depois de Cristo. Exatamente. Paulo é um camarada que tinha toda uma estrutura familiar,
provavelmente um homem de uma família de boa condição, afinal de contas, ele sai de Tarso, na sua cidade natal, e é encaminhado ali para Jerusalém, para que aos pés de Gamaliel ele pudesse aprender as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, né? Então, assim, Paulo, ele tinha todo um know-how, ele era diferente, ele foi treinado para liderar os judeus, né? E ele morreu velho, pobre, degolado em Roma, e eu posso, com todas as letras, Que contraste. afirmar que, em virtude disto que eu coloquei introdutoriamente, tudo aquilo que a gente vai ver, Paulo, depois de Jesus, é o maior influenciador do cristianismo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Verdade. E aquele que era um perseguidor, e a gente vai ver a primeira parte a respeito de Paulo, ele passa a ser perseguido, e aí a gente vai ver uma história fantástica. Eu gosto muito da expressão, talvez Jackson já tenha ouvido eu falar isso. Paulo, ele em 30 anos, que foi basicamente o período em que Lucas ele escreve o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, você vai ver um cenário onde a igreja, nos 30 primeiros anos da sua história, ela consegue praticamente chegar em todos os lugares do mundo existente. E isso, naturalmente, que Pedro colaborou, que os apóstolos colaboraram, que Tiago, em Jerusalém, sendo pastor daquela igreja, colaborou, mas Paulo, naquele período, o Império Romano ele era dividido em províncias. Então havia as capitais das províncias, e a gente vai ver Paulo plantando igreja na província da Galácia, Paulo plantando igreja na província da Macedônia, na Ásia Menor, na Caia, e Paulo rodou praticamente todo mundo existente. E a gente vê a história da igreja primitiva sendo redigida nos 30 primeiros anos, sem recursos. Isso aí quebra a gente, né? Porque nós temos hoje todos os recursos possíveis e necessários, uma facilidade imensa de deslocamento hoje com a internet. Nós estamos aqui, né, numa rádio em que é transmitido pelas redes sociais, as pessoas que estão em casa nos ouvem. Então, assim, Paulo não tinha absolutamente nada nesse período, e ele juntamente com os demais, né, que foram usados por Deus, atingiram praticamente todo mundo existente, e isso é fantástico. É o poder de Deus, são as estratégias, e Paulo tinha essas estratégias muito bem catalogadas. Então, assim, ele realmente é um camarada que precisa ser estudado. Ele, judeu, né, a gente vai ver em Efésios 3, 5 e 6, Paulo ele era judeu, nascido lá em Tarso, e a gente vai ver o quanto esse camarada sábio, ele que provavelmente estava sendo treinado ali para ser o líder dos judeus, a gente vai ver que ele sempre se destacou. Ele vai dizer isso na sua carta aos Gálatas, primeira carta que ele escreve para aquela igreja lá na Galácia. Ele vai se intitular, ele vai dizer que ele se destacou, e por isso ele foi aos pés de Gamaliel. Ele era desde sempre, ele era uma criança diferente. Verdade. Criança diferente, e o nosso Deus, sábio, né, conhecendo tudo e todos, controlando a história, vai e toma então Paulo, e agora ele passa a ser um líder da igreja cristã, e fazendo tudo aquilo que eu já disse anteriormente. Então, Paulo realmente é uma pessoa muito importante para nós ouvirmos a respeito, estudarmos a respeito, e eu sei que essa noite vai ser uma noite bacana para a gente poder crescer no conhecimento nesse sentido. Mesmo porque, Davino, isso é notório, eu acredito que todo mundo sabe disso. Só temos hoje o Evangelho por conta de Paulo. A gente provavelmente vai falar um pouco sobre isso, porque tudo é providência, né? Sim. A gente precisa entender isso. E assim, a gente vai falando da história, e a gente vai tentando de alguma forma aprender com ela, tirar lições a respeito da história. E nós não estamos aqui simplesmente para contar a história de Paulo, mas para tirar proveito disso e observar como Deus, ele na sua soberania, ele vai arquitetando todas as coisas. E então a gente observa isso. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E isso também Paulo, a história de Paulo que você vai falar, como você falou, não é só para conhecer ele, mas também para aprender.
Mesmo porque a Bíblia são histórias de pessoas, história realmente verídica, que nos ensina, né? E eu quero tomar um minutinho rapidinho, Tranquilo, pode ficar à vontade. só para falar algo aqui, é que nossa amada irmã Cíntia, né? Ela está fazendo aniversário hoje, mandou uma mensagem aqui agora para mim. Minha querida, Deus te abençoe, parabéns para você, muitos anos de vida, que o Espírito Santo seja sobre tua casa, sobre tua família, e que você continue aí nos ouvindo. Eu tenho certeza que hoje algo de Deus para acrescentar no conhecimento bíblico, não só para você, mas para toda a tua família. Pode falar, Davidão. Cíntia, Deus te abençoe, graça do Senhor venha sobre a sua vida. Eu acho bacana que, assim, Paulo tinha um contemporâneo, né? A gente, às vezes, não se atenta, mas da mesma forma que Paulo crescia ali no conhecimento da Torá, no conhecimento do Pentateuco, e certamente disciplinado ali aos pés de Gamaliel, crescia junto com Paulo um camarada chamado Jesus. Jesus era contemporâneo de Paulo. É verdade. Então, assim, Jesus, ele, aos seus 30 anos, é chamado por Deus para cumprir o ministério a ele concedido, e a gente vê os milagres acontecendo, os prodígios acontecendo. E ao mesmo tempo que Jesus ele vai crescendo, Paulo também está ali aprendendo. E Jesus, após cumprir, realizar tudo aquilo que ele realizou, sobretudo para nós cristãos que cremos em Jesus, cremos na ressurreição de Jesus, e a história bíblica vai nos mostrar que quando Jesus ele volta aos céus e derrama sobre a igreja o Espírito Santo, essa igreja ela inicia a sua caminhada, e ela inicia a sua caminhada com um paralelo ali, algo acontecendo que e a gente entende providência do Senhor, porque ela começa grande com a partir dos discursos de Pedro ali em Jerusalém, e as coisas estavam acontecendo, a igreja crescendo, daqui a pouco surge alguém para perseguir essa igreja, justamente Paulo. Então Paulo ele tornou-se uma pessoa, e ele mesmo vai dizer isso, olha, eu era aquele que entendia que o fato de perseguir a igreja era zelo, e eu fazia por zelo, porque eu entendia que aquela igreja, que aquele povo professava um Deus inexistente e afrontava então os judeus, e ele disse que fazia aquilo por zelo, né? Então ele diz Atos dos Apóstolos, e a gente vai, nós não teremos condição de ler os textos, mas à medida que eu for citando, aqueles que tiverem condição de verificar aí na sua casa, Atos é a história de Paulo, e a gente vai observar, apesar de que existem outros textos, outras cartas, inclusive a maioria delas escritas por ele mesmo, que vai falar a respeito dele, mas a gente observa Atos dos Apóstolos dizendo que aquela igreja que crescia, ela encontrou uma fera perseguindo. Era uma fera, era um camarada que assolava, que devastava, que exterminava, que perseguia a igreja. A gente vai ver Atos 8:3 dizendo assim, olha, havia alguém que assolava a igreja, havia alguém que devastava a igreja. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas 1:13 que ele devastava a igreja, e pior, Atos 9:21 vai dizer que ele exterminava. Exterminar é matar, exterminar é tirar a vida, e Paulo, ele claramente fazia isso, ou seja, era alguém que perseguia aquela igreja. E não só perseguia a igreja, o próprio Paulo, no seu discurso, Atos 26:9, vai dizer que ele perseguia a Jesus. Ou seja, a igreja enfrentou uma fera selvagem. Paulo e a gente vai observar na própria conversão dele que ele é tido por... Quando Jesus ele fala com Paulo, você tá indo de encontro, você está com uma fera, né? E recalcitrando aqui e contra os agrilhões. Ou seja, Paulo ele via as manifestações divinas, porque quando ele matava os cristãos, muito provavelmente confrontados e levados à oportunidade de negar Jesus, eles não negavam. O coração de Paulo certamente ardia com aquilo, porque muitas vezes a gente acha que Paulo ele só foi impactado ali no caminho de Damasco. Eu não acredito que Paulo tenha sido impactado só ali. Eu acredito que todas as vezes que um cristão não negava Jesus, não negava a sua fé, o seu coração era impactado. Inclusive Jesus vai dizer isso. Paulo, por quê? Por que você luta contra os agrilhões? Porque Paulo era como um boi selvagem.
como um boi que relutava, porque o agrilhão é um instrumento que serve para domar um boi, uma fera selvagem. E Jesus vai dizer assim, por que você luta contra os agrilhões? Ou seja, Paulo, ele era impactado todos os dias quando ele confrontava uma família ali, olha, vocês serão presos, jogados às feras, ou vocês serão mortos, neguem a esse Jesus. E os irmãos dizem, não, nós preferimos morrer do que negar Jesus. Eu não tenho dúvida que o coração de Paulo era impactado com aquilo. E interessante porque, tão verdade isso, eu acredito nisso também, presbítero, porque assim, ele estudou a Gamaliel. Sim. Se eu não tiver enganado, equivocado, foi o próprio Gamaliel que uma vez chegou e falou, deixa esses cristãos, se não for de Deus, vai terminar. Mas se for, Gamaliel, ninguém vai exterminar. Ou seja, ele cresceu aos pés de Gamaliel, então ele tinha pelo menos parecido um pensamento. Atos 5, finalzinho do Atos 5, Gamaliel, ele foi consultado a respeito daquele povo que pregava e que estava deixando Jerusalém de cabeça para baixo. E aí ele vai e conta, olha, há alguns anos atrás, há um tempo atrás, surgiu também um outro mestre, um outro rabi, e as pessoas começaram, mas quando ele morreu, se espalharam. E aí Gamaliel, na sua fantástica inteligência, assim, sua sabedoria, ele diz assim, não, vamos ter calma, solta aí, solta Pedro, solta João, porque assim, se não for de Jesus, daqui a pouco isso vai, se não for de Deus, daqui a pouco isso vai acabar. Mas se for, e aí ele diz, mas se for, como muitos outros acontecem, mas se for, esqueça, ninguém vai deter. E de fato, se concretizou, né? Se concretizou. Eu também, você falando aí, eu lembrei de Estevão. Encostando. Eu lembrei de Estevão também. Perfeito, Cristiano. Porque Estevão estava lá fazendo a sua defesa implacável. Exatamente. O Sinédrio não teve como argumentar, não teve como... E mataram ele mesmo assim, e Paulo estava lá testemunhando tudo isso. Outro dia um irmão, não me recordo agora quem, na igreja, falou a respeito disso. Olha, Paulo, e foi o que eu disse, assim, Estevão, tem o seu nome citado, e você lembrou muito bem, aquele sermão impactante, maior citação bíblica está na pregação de Estevão. Mas Estevão é um exemplo, talvez de milhares, sei lá, centenas de outros que Paulo exterminou e que teve a coragem de resistir à morte ao invés de negar Jesus. E aí todas as vezes, eu não tenho dúvida, o coração de Paulo era tocado, confrontado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí assim, lá no caminho de Damasco, é só o exatamente, lá no caminho de Damasco, naquele momento, aquele homem vem ao chão. Aquele homem é levado ao chão. E então a gente observa que ali, caminho de Damasco, se concretiza aquilo que provavelmente o seu coração já estava ardendo porque não conseguia compreender. E a gente encerra aqui o primeiro quadro da história de Paulo. O primeiro quadro da história de Paulo, que é uma vida completamente ambiciosa em deter o cristianismo. Deter. E para isso ele matava pessoas, ele perseguia pessoas, aspirava ameaças de morte. É assim que a Bíblia diz, e ele ia com essa expectativa para Damasco, porque o evangelho crescia lá, o evangelho crescia em cidades próximas de Jerusalém, ali na província da Judéia. As cidades eram impactadas, porque depois da morte de Estevão, os cristãos se espalharam. Então, assim, providência de Deus, né? Providência do Senhor. Então, Paulo, ele encerra o primeiro quadro da sua história ali, no caminho de Damasco. Então, abre-se um novo capítulo da história de Paulo. Abre-se um novo episódio da história de Paulo. A Bíblia diz que ele fica cego, né? E então ele é levado para a casa de Judas. A gente vai ver isso em Atos 9:13. Quando Ananias, né? Ananias é chamado, eu imagino Ananias, viu? Eu imagino Ananias ouvindo inicialmente, olha, Paulo tá vindo para cá, daqui a pouco chega um anjo, olha, você vai ter que ir para... Mas como assim, Paulo? Exato, vá visitar Paulo na casa de Judas, porque esse, para mim, é um instrumento, nas minhas mãos ele será um instrumento para que o evangelho chegue para os gentios. E ensinarei ele como vale a pena sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo meu nome. E o interessante, né, presbítero, você já entra nessa parte,
falando mais um pouco ainda sobre, antes dessa conversão dele, que se a gente for trazer para os nossos dias hoje, não é tão diferente, porque assim, a gente percebe tudo que foi falado e lido aí, que Paulo, ele tinha uma crença tão enraizada, e seu coração era tão duro, que, como você bem falou, toda vez que ele via, era meio que bater naquele coração duro. Precisava ser Jesus mesmo. Outro não ia resolver com Paulo, não. Precisava Toda ser vez Jesus mesmo. bate naquele coração duro, veio aquela citação, como você bem falou, esplêndida de Estevão, que praticamente ele pegou o Velho Testamento todinho ali, Fantástico. entendeu? E Cronologia ele- toda até Jesus. e ele ouviu tudo aquilo ali, e mesmo assim continuou o coração duro, ou seja, religioso. Sim. Essa é a palavra correta, né? Religioso. E só quando teve realmente um encontro com Cristo, que esse coração duro foi quebrantado e essa religiosidade foi caída por terra. Então, quantos hoje a gente temos que tomar cuidado para não se tornar esse religioso? Exatamente. Exatamente. O que acontece, como a gente vinha dizendo cronologicamente aqui, Ananias então vai, impõe as mãos sobre Paulo, ele volta a enxergar, Ananias o batiza, e a palavra diz que ele se encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, imediatamente lhe caíram as escamas, é o que diz o verso 18 do capítulo 9 de Atos. Ele voltou a enxergar, levantou-se, foi batizado após a oração de Ananias. E depois de se alimentar, sentiu-se fortalecido, permaneceu em Damasco por alguns dias. E aqui a gente precisa fazer uma observação, porque a Bíblia ela é escrita, Lucas é o autor dessa história maravilhosa. Então, assim, não são todos os detalhes que estão postos aqui diretamente no texto. Lucas escreveu a história do cristianismo dos últimos 30 anos, do período de 30 anos. Então, muita coisa a gente precisa observar. E tem algo na vida de Paulo que talvez muita gente não consiga, não tenha se antenado para entender. O texto que nós estamos lendo, Atos 20, diz que Paulo, ele naquele momento as escamas caiu, ele comeu alguma coisa e ficou em Damasco. O 20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas, e pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí o verso 22 diz que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Observe, existe um direcionamento no 20. Paulo, ele falava. No 22 diz que ele demonstrava. Exatamente. Eu citei isso aqui. Ele demonstrava. Então, assim, é importante nós observarmos que Paulo, ele não saiu pronto. Ele não saiu da casa de Judas pronto. Certo? Há indícios, e a gente vai... A história, e depois dela catalogada, a gente vai ver que cronologicamente, espantem-se. Eu não sei se você que está em casa já parou para avaliar isso, mas espantem-se. Do momento em que Paulo ele falava e Paulo ele mostrava, demonstrava, isso levou 3 anos. Isso levou 3 anos. Foi quando ele vai para a Arábia e lá ele faz um seminário intensivo, né? Porque os apóstolos, os 11, que continuaram, iniciaram a história da igreja, eles tiveram 3 anos também com Jesus. Aprenderam ali aos pés de Jesus. Mas Paulo, lá em Gálatas 1, e eu gostaria de frisar isso para que fique claro aquilo que nós estamos dizendo. Como assim 3 anos? O texto não está dizendo isso. A gente está vendo o verso 20, depois 21 e 22. Como assim? Não. Se você for lá em Gálatas 1, do 14 ao 18, e se nós tivéssemos tempo, seria até interessante a gente ler. Pode ler, fica à vontade. Lá Paulo ele vai escrever para aquela igreja. Enquanto você procura aí, eu só quero tirar uma dúvida aqui, que esse Judas, até falando para a pessoa aqui, que esse Judas não é o Iscariote. Não é. Fizeram pergunta, é o Judas Iscariote? Não é o Judas Iscariote. O Judas Iscariote, ele logo depois da morte de Jesus, ele ficou com remorso, devolveu as moedas e acabou se suicidando. Gálatas 1, a partir do 14, diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me
muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que separou-me antes de nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar-me filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem tendência, mas consultei a carne e sangue. Aí o verso 17 diz assim: subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, a partir das regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Observe, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. Observe, Paulo, após a sua conversão, ele vai para a Arábia e lá ele vai ter a oportunidade de estudar provavelmente o Velho Testamento e entender que Jesus de fato era o Filho de Deus. Como ele era contemporâneo de Jesus, ele ouvia falar muito sobre o ministério de Jesus, provavelmente ele vai cruzar as informações e vai perceber que de fato Jesus era o Filho de Deus. Então ele vai depois desses 3 anos, e aí isso aí se encaixa, né? Ele retorna para Damasco, mas primeiro ele vai a Jerusalém, depois da Arábia, e então ele retorna. E o interessante é que Paulo, ele imaginou, porque ele passa 3 anos na Arábia, ele vai para Jerusalém, de repente imaginando que lá ele seria o pastor daquela igreja, né? E o texto... Verdade. Porque assim, os apóstolos eram galileus, eram iletrados. Então ele muito provavelmente disse, não, eu comecei lá em Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém para de repente assumir a igreja e desenvolver o meu ministério lá. Faz todo sentido. E o interessante é que ele vai e ele nem recebido é pelos apóstolos, porque eles ficaram com medo dele, né? Então bateram a porta na cara de Paulo, não, imaginaram que ele estava fingindo, né? Um impostor, Ele insistiu muito para ficar lá. Insistiu muito, é interessante isso que Cristiano está falando, que assim, ó, ele insistiu inclusive com Deus. Foi. Inclusive com Deus. O capítulo 9 vai mostrar isso. Ele vai para Jerusalém, lá ele não é recebido. Depois Barnabé que vai ao encontro dele. Exato. Barnabé o ouve, traz então Paulo para o seio dos apóstolos. Lá ele prega. Quando ele prega, quando ouviram Paulo, disse assim, esse aqui realmente é diferente. Porque a pregação já batia, né? Mas ele tinha um ímpeto, ele gostaria de ficar ali. Exatamente. E aí, quando ele começa a pregar, começou uma movimentação de perseguição novamente em Jerusalém. E aí, começando essa perseguição, a instrução foi, Paulo, vai embora. Vai embora, porque aqui a coisa está ficando complicada aqui em Jerusalém. As pessoas estão tomando ciência de que você está por aqui. E então perseguir a igreja. Começaram a perseguir. E aí eles queriam que Paulo fosse embora. E Paulo disse, não, meu lugar é aqui. Os apóstolos expulsando e ele dizendo que tinha que ficar lá. E assim, dentro dessa projeção, eles queriam realmente que Paulo fosse, mas Paulo entendia que era ali. Paulo ainda estava no processo de conhecimento, no processo de amadurecimento. Exatamente. Ele ainda estava achando que, como na velha aliança, ele podia fazer alguma coisa, porque a gente observa, você falou a respeito dos religiosos, assim, o religioso ou o judeu, na antiga aliança, Deus não fazia nada, quem fazia era ele. Exatamente. E na nova aliança, nós não fazemos nada. Né? Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. É o contrário, quem faz é Deus. E aí Paulo não conseguia entender direito. E Deus falou com ele, não, o seu lugar não é aí. E ele insistiu. E ele insistiu, Deus, não, você deve estar entendendo errado, Senhor. O meu lugar é aqui, né? O meu lugar é aqui. E aí, então, pegaram Paulo e botaram Paulo para ir embora a pulso. Ele não queria de jeito E saíram com ele, só assim, né? Saíram com ele, imagine. Ele resistiu, isso está lá em Atos 9:30. Levaram Paulo para Tarso. Olha, volta para lá para Tarso. Volta para Tarso. E aí o bacana, e aí a gente vai observar isso, Gálatas 2:1. Observe o que está escrito. Gálatas 2:1 vai dizer que 14 anos depois, outra vez subi a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Observe, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso. Aí ele volta para Jerusalém. Então a gente acha que você está pronto da noite para o dia. Não tem como. Da noite para o dia. Depois disso, então ele volta a Damasco. Talvez aqui se encaixe o 20 para o 22. No início, ele afirmava que este era o Filho de Deus. No 22, a gente vai ver Paulo demonstrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Uma diferença muito grande em falar e fazer.
E um detalhe aí, presbítero, que você falou do tempo, aí às vezes a gente se acha pronto, e Paulo já era conhecedor de toda a lei. Sim, do Velho Testamento. Conhecia tudo. Exatamente. E mesmo assim, Mas deixa assim, claro que... justamente isso. Mas é isso que eu estou falando. Talvez aqueles 3 primeiros anos na Arábia não foram suficientes, talvez, com certeza, não foram suficientes para muita coisa na cabeça de Paulo ser resolvida. Sim. Né? Então ele precisava de um tempo. E aí ele foi para Tarso e ficou lá. Volta lá para Tarso, Paulo, e lá você vai aprender a palavra. Mas ali, 10 anos depois daquele acontecimento, depois que ele é expulso praticamente lá de Jerusalém, 10 anos depois, há um avivamento na Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém pega e manda Barnabé para lá. O mesmo Barnabé que acolheu Paulo, quando ele foi meio que chotado pelos outros apóstolos. Então a igreja encaminha Barnabé para lá, porque a gente acha que essa organização, às vezes, que existe na igreja é uma coisa nova, nossa e tal. Mas não, a igreja primitiva já tinha essa organização, tinha uma liderança, tinha pessoas que estavam à frente do trabalho. Então, a liderança da igreja em Jerusalém manda Barnabé. Barnabé vai para Antioquia da Síria, porque o avivamento lá está muito grande. Barnabé chega e se recorda de Paulo. E aí manda buscar Paulo em Tarso. Paulo, então, ele começa a caminhar ali com Barnabé, pregando, ensinando. Depois de um ano, ensinando ali na igreja da Antioquia da Síria, aquela igreja avivada, então o Espírito Santo informa, separa Barnabé e Saulo, porque eles serão instrumento de Deus mundo afora. A igreja então entende a direção do Senhor, prepara os dois, abençoa os dois, dá a sustentação necessária e encaminha. Porque missionário, daí a gente vai abrindo parênteses, missionário, na minha concepção e por aquilo que a gente está vendo aqui, missionário não é solto, missionário não vive solto. Ah, eu vou sair por aí pregando o evangelho. Peraí, você tem que estar ligado a uma igreja, você tem que estar debaixo de uma liderança. Foi o que aconteceu com Barnabé e com Paulo. Né? Barnabé e Paulo, eles foram pregar o evangelho na primeira grande viagem missionária de Paulo, mas sob a supervisão, sobre a bênção de uma liderança. E debaixo de oração. Debaixo de oração, exatamente. Então, eles foram e a gente pode até tentar ser um pouco mais rápido aqui para a gente tentar finalizar. E aí, assim, o interessante é que os irmãos, que os amigos que nos ouvem, vá acompanhando, porque Atos dos Apóstolos, eu que gosto muito de história, gosto muito daquilo que o livro de Atos nos traz, gosto demais, talvez seja o livro que eu mais gosto, vai nos trazer a história e vai contar, Lucas redige a história de forma resumida, né? E vai contar que Paulo, liderado por Barnabé, porque outra coisa importante a ser dita, né? O Espírito Santo não separou Saulo e Barnabé. Foi Barnabé. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Saulo era o coadjuvante. Era o coadjuvante, ele estava ali na reserva, digamos assim, né? Estava aprendendo. Estava aprendendo, exatamente. Estava no processo de aprendizagem. Então, assim, eles saem, então, instruídos, passam em Pafos. Passando em Pafos, o governador, o prefeito daquela cidade foi logo impactado. Ele tinha uma espécie de guru, né? Uma espécie de guru ali. E aquele guru, ele estava chamado Elimas, era um mágico. Ele não queria meio que permitir que Paulo e Barnabé tivessem acesso, porque o prefeito, o governador daquela cidade estava doente, e eles queriam orar por ele. E Paulo, percebendo isso, é o chamado de procônsul, né? Paulo ora, aquele camarada fica cego, e aquele governador, aquele procônsul, ele foi curado da sua doença. E então Paulo dali em diante passa a se chamar, quer dizer, não é que passa a se chamar, a gente também tem que falar isso, porque a gente ouve muita gente pregando assim, Deus mudou o nome de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo é o nome que ele tinha, o nome judeu que ele tinha. E Saulo, ou melhor, o contrário, Saulo era o nome judeu e Paulo era o nome romano que ele tinha. Como o ministério de Paulo era para os gentios, então ele passa a se chamar a partir dali de Paulo, e é fantástico o que acontece naquela primeira viagem missionária. Eles eram acompanhados por Marcos, né, João Marcos, primo de Barnabé, e ali ele sente um incômodo, resolve retornar para casa, retornar para Jerusalém.
de Pafos mesmo, ele volta para Jerusalém. Conta-se que era uma região muito fria, região montanhosa, muito fria. Inclusive, aqui é um parêntese, a gente não tem como afirmar isso, fala-se de que Paulo poderia ter tido a malária ali, e que esse seria o espinho na carne de Paulo, aquela doença que incomodou durante todo o seu ministério. A gente não sabe confirmar isso porque a palavra não deixa claro. O fato é que João Marcos retorna para Jerusalém e Paulo e Barnabé, eles dão continuidade à viagem. E aí eles vão para a província da Galácia. Gente, aqui é fantástico. Na província da Galácia, eles conseguem organizar uma igreja em Icônio, uma igreja em Listra, uma igreja em Derbe e uma igreja em Antioquia da Psídia. Eles tiveram problemas, eles foram apedrejados, eles foram perseguidos, foram muitas lutas, mas as igrejas ficaram plantadas e com liderança estabelecida. É assim, ó, eles tinham uma coisa muito clara na mente deles. Olha, forma a igreja, estabelece liderança, deixa aí, e a gente vai seguir a nossa viagem. E assim eles fizeram. Aí, depois dessas lideranças estabelecidas, a gente vai ver em Atos 14, 27, diz assim, eles retornam, né? Qual foi a igreja que encaminhou aqueles missionários? A igreja de Antioquia da Síria. Então, depois da primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia da Síria para dar um relatório. Olha o que diz o verso 27. Ali chegados, reuniu a igreja, relutaram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. Eles voltam para Antioquia da Síria para dizer assim, olha, vocês oraram por a gente, vocês sustentaram a gente financeiramente e a gente está voltando aqui para testemunhar para vocês o quanto Deus fez. Olha que coisa maravilhosa. Paulo e Barnabé tinham sido instrumentos de Deus e eles testemunham não o que eles tinham feito, mas o que Deus tinha feito. Então, isso é importante, a gente não pode deixar passar despercebido isso. É Deus que faz. Sim. É o Senhor que faz. Não é o homem quem faz. Nós somos apenas cooperadores do Senhor Jesus. Certo? E aí eles se deparam com um dilema aqui, cronologicamente a gente vai seguir, eles se deparam com um dilema porque os judaizantes, quando Paulo e Barnabé saem da província da Galácia, eles já começam a penetrar nas igrejas que ficaram organizadas, dizendo o seguinte, olha, vocês se converteram ao cristianismo, mas vocês só herdarão o reino dos céus se vocês se circuncidarem. E aquilo virou um problema, uma celeuma, porque assim, não é a graça? Paulo está pregando sobre a graça, agora você vem dizer que a condição para a salvação é se circuncidar. Que história é essa? E aí foi necessário, a gente vê isso em Atos 15, foi necessário um concílio. Foi necessário que houvesse ali uma conversa entre os presbíteros, pastores, líderes da igreja de Jerusalém, para eles tecer algo definitivo a respeito disso e que as igrejas tomassem informações a respeito daquilo que tinha sido decidido. Fato é que é a graça, né, do Senhor que salva. Exatamente. Então todos ali compreenderam, apesar de serem praticamente todos judeus aqui, Tiago, o irmão de Jesus, o pastor da igreja de Jerusalém, ele recebeu de Deus a concepção de que tinha que se cumprir aquilo que estava posto pela palavra. Jesus veio, estabeleceu o evangelho e agora não era mais a antiga aliança. A aliança estava sob o sangue precioso derramado de Jesus na cruz. E então eles escreveram as igrejas, deixando claro aquela decisão tomada naquele concílio. Não há necessidade dos gentios se circuncidarem. Isso é a antiga aliança. Né? Então segue essa instrução e ali ainda no capítulo 15, a partir do 36, a gente percebe que eles saem de Jerusalém, voltam para Antioquia da Síria para dizer o que tinha sido decidido no concílio, todas as igrejas seriam informadas a respeito disso, e ali eles já saem para a sua segunda viagem missionária. E interessante nisso aí, presbítero, bom todos nós, geral, né? Falo o cristão geral, se atentar, porque às vezes a gente acaba colocando a circuncisão sem perceber. Sim. Hoje em dia, não a circuncisão no literário, mas em questões, vamos dizer assim, usos e costumes e tudo mais. Em ações, né? Em ações, acaba colocando a circuncisão. É muito o que você falou a respeito da religiosidade, né? Isso acaba mexendo muito com a cabeça de algumas pessoas. E que acaba não sendo diferente, né? Na prática, acaba sendo pura religiosidade. E o pior é que às vezes eles nem percebem, né?
Sim. Então, o que acontece? Paulo e Barnabé, eles estão inclinados a irem para a sua segunda viagem missionária. Tá? E aí Barnabé diz assim, Paulo, olha, você lembra de João Marcos, aquele meu primo? Ele deseja ir novamente conosco. Tá? Deseja ir conosco e nós devemos levá-lo novamente. Paulo não aceitou que João Marcos fossem com eles. E então Barnabé diz ali o verso 39 do capítulo 15, que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, provavelmente Silas era do seio ali da igreja de Antioquia, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e aí eles seguem. A ideia de Paulo, inicialmente, era visitar as igrejas, e ele visita. Nós estudamos na igreja durante, eu não me recordo exatamente quando, mas foi um tempo de muito crescimento, assim, para mim, a gente liderava um pequeno grupo, e nós estudamos estudamos o livro de Atos. E eu me recordo que a gente reuniu os irmãos ali, cerca de 15, 20, 25 irmãos, e nós mostrávamos no mapa, né? O mapa antigo. Não sei se você já caminhou com a gente nesse período. Foi. Então nós mostrávamos o mapa, olha, a província da Galácia está aqui no alto, mais embaixo está a província da Ásia Menor, passando aqui por cima, você vai chegar na província da Macedônia, mais embaixo, na direção da província da Macedônia, você vai chegar na província da Acaia. Então, o mapa mundi se resumia aquilo ali. O mundo conhecido, exceto a Espanha que estava depois, e exceto o Egito que estava embaixo, o mundo existente era aquilo. Né? A província da Judéia já tinha sido impactada pela palavra. A província da Antioquia da Síria já tinha sido impactada pela palavra. A província da Galácia já tinha sido impactada pela palavra. E agora Paulo tinha no seu coração ir para a Ásia, que ficava abaixo da província da Galácia. E aí o Espírito Santo direcionou para que eles fossem para Acaia. E claramente Paulo ouviu isso, olha, passa a Macedônia. É como se os macedônicos estivessem carentes da palavra. E então Paulo, ouvindo a voz do Espírito Santo, não desce para a Ásia, porque era a ideia dele. E na segunda viagem missionária eles vão, de fato, para Macedônia, e ali eles, depois de visitar as igrejas da Galácia, eles passam para Macedônia, e foi um período de muita conversão. Começando de lá em Filipos, uma conversão de Lígia, aquela jovem foi liberta, né, daqueles espíritos demoníacos de adivinhação. E depois que essa jovem foi liberta, havia pessoas que ganhavam dinheiro com a jovem, então começaram a perseguir Silas e Paulo. Eles foram presos, é aquela história maravilhosa do carcereiro. Exatamente. Eles foram chicoteados, presos, na madrugada, ao invés de estar ali se lamentando. E olha que nós estamos aqui no ar-condicionado, tudo bacana, a gente ainda reclama da vida. E Paulo está lá na prisão com Silas. Depois de ter tomado uma surra, eles estavam orando e louvando ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que veio um terremoto sobre aquela prisão. E o carcereiro, preocupado porque seria morto, afinal de contas todos os prisioneiros teriam fugido, mas isso não aconteceu. Paulo repreende na hora que ele iria ali se suicidar. Não estamos todos aqui, e aquele cara fica impactado com a vida de Paulo, com a atitude de Paulo. Diz, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo então, ele pega então Paulo, não é para salvar minha casa, leva Paulo na madrugada, diz a palavra que todos ali foram batizados. Então eles saem ali de Filipos, vão para Tessalônica, capital da província da Macedônia. Ali também eles estabelecem uma igreja. Eles chegam em Bereia, estabelecem uma igreja exemplo, né? Os bereanos estabelecem uma igreja ali exemplo. E então eles chegam a Atenas, capital intelectual do mundo naquele período, certo? Pregam ali a palavra, foi chamado de Sacarela. Então eles seguem para Corinto, que era ainda uma cidade grega da província da Macedônia, da província da Acaia, Corinto já fica mais embaixo, já está agora na província da Acaia, e ali ele fica 18 meses, lá ele planta uma igreja, de lá ele escreve algumas cartas, lá de Corinto, lá ele ficou 1 ano e meio, né? E depois desse período todo ele retorna para Antioquia, retorna para Jerusalém para dar os relatórios, e depois ele retoma a sua terceira viagem missionária. Agora sim ele vai para a Ásia, e na Ásia foi algo fantástico. Aqueles que tiverem a curiosidade
e o interesse de conhecer o que Paulo conseguiu, pela graça de Deus, fazer na sua terceira viagem missionária, em especial em Éfeso, Ásia Menor, província da Ásia Menor, Éfeso, capital daquela província, uma metrópole, moravam na época ali cerca de 300 mil pessoas, e aquela era uma cidade com muita prostituição, com muito ocultismo, livros de magia, e Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo ficou 3 anos e meio naquela província, 3 anos e meio ali, e a gente vê o quanto o Senhor permitiu que Paulo fosse um instrumento ali. Provavelmente, na minha concepção, por aquilo que a gente lê, foi um momento fenomenal do ministério de Paulo, a sua terceira viagem missionária, ali em Éfeso. E aquela cidade que era idólatra, cheia de ocultismo, com a chegada do evangelho, aquela cidade foi impactada. E então cidades, ou melhor, igrejas são implantadas em toda a província. A gente vê cidades, isso inclusive só o que a Bíblia nos passa, né, nos transmite. Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Tiatira, Hierápolis. Todas essas cidades tinham igrejas implantadas por Paulo nesse período. Crescendo de maneira... Cresceu de forma espantosa. É tanto que ele chega no final da terceira viagem missionária, e aí ele escreve, né? Escreve, inclusive, a carta que nós estamos estudando, né? Naquele período ali. Eu até comentei aqui com o pessoal, toda quinta-feira, aquele estudo maravilhoso. Visita a gente lá para a gente poder aprender junto. Então, Paulo está saindo de Éfeso com um pensamento. Ele está saindo, ele entendeu que o seu chamado era o seu ministério era para os gentios, mas ele prometeu não se esquecer dos judeus pobres que estavam em Jerusalém. Naquele período, o imperador Cláudio, era um período do imperador Cláudio, e havia muita fome, muita necessidade. E Paulo, então, resolveu sair de Éfeso, passar pela província da Caia, lá por Corinto, lá por Bereia, e subir pela província da Macedônia e retornar com uma oferta para os judeus que residiam em Jerusalém. Então, nisso, a gente observa o quão maravilhoso é conhecer Paulo. Porque não era só uma pessoa que se importava em pregar o evangelho, mas também por atender as necessidades daqueles que mais precisavam. E aí a gente vai observar que no retorno de Paulo, ele se reúne, né? Ele se reúne ali com os presbíteros em Mileto. E ali, irmãos, ele para mim, um dos textos mais fantásticos, uma das falas mais fantásticas de Paulo, ali em Mileto, junto com os presbíteros, Lucas escreve, mas palavras de Paulo, eu estou aqui em Atos 20, o verso 24, olha as palavras de Paulo. Era alguém que realmente estava decidido a viver unicamente para o Senhor. Ele diz assim: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele diz assim: olha, eu fui chamado por Deus para viver para Ele, para entender que de fato eu não deveria lutar contra o Senhor, né? E aí ele diz assim: olha, eu porém não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Interessante. Paulo aqui, ele deixa claro para aqueles líderes, e ele ensina para aqueles líderes com a vida dele. Olha, a minha vida é isso, eu fui chamado por Deus para isso. Então a minha vida não vale absolutamente nada se eu não cumprir a vontade de Deus com a minha existência. Isso é interessante porque, como a gente falou no início, isso é para aprendizado. Com certeza. A vida de Paulo, cara, é uma escola. A vida dele é uma escola para nós, porque assim, ele, como no início você falou, ele provavelmente era bem de vida. Exatamente. Mesmo porque ele era fariseu. Exatamente. Ele participava do Sinédrio, então Sim. Não era qualquer um que participava daquilo. Não, tinha que ter gabarito para poder participar. E do nada, ele se torna uma pessoa pobre. Necessidade. E ele fala assim, isso é uma mudança de E vida. ele deixa claro lá que ele considerou, para conhecimento, para conhecer a sublimidade de Deus, ele diz assim: eu considerei tudo como perda, tudo como instrumento, porque a minha vida agora é para a glória de Deus. Então, Paulo, ele diz essas palavras maravilhosas e ele sai dali fazendo encontros, visitando alguns irmãos, em direção a Jerusalém. E aí, no caminho, ele se depara com uma profecia. Ágabo, ali
chamado profeta, ele chega para Paulo e ele recebe uma visão assim, bem clara de Deus. O capítulo 21, eu estou em Atos capítulo 21, após Ágabo ter aquela visão, aquela constatação, ele diz assim, olha, você vai ser preso em Jerusalém. Você vai ser preso. Ele tira o cinto, prende as mãos de Paulo com cintos. Da mesma forma que você está sendo preso aqui, você será preso. E aí, aqueles que estavam próximos de Paulo, chegam para perto de Paulo e dizem, não, você não pode ir, tentando convencer Paulo a desistir da sua ida para Jerusalém. Aí Paulo diz as seguintes palavras, que são outras palavras impactantes. Eu estou aqui no verso 13 do capítulo 21, na parte B. Paulo diz assim, pois estou pronto, não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Rapaz. Paulo diz assim, olha, interessante é isso, ó. Olha a visão. O profeta não disse que não era para Paulo deixar de ir. Ele falou, olha, vai acontecer isso com você. Aí os irmãos, que não fazem a leitura boa da profecia aqui de Ágabo, chega para si, não, Paulo, você não pode ir, não vai não, porque você vai ser preso. Ele assim, eu estou pronto até para morrer. Porque ele entendeu que, independente do que haveria, ele tinha coisas para fazer em Jerusalém. E veja o contraste, você falando ali, cara, por isso que ele fala, seja imitador de Cristo assim como eu sou. Realmente, porque olha o que aconteceu também com Cristo e Pedro. É necessário que o Pedro morra. Não, mestre, que não faça isso. Mesma coisa com Paulo. Então, Paulo, de fato, ele foi preso em Jerusalém, né? E a ideia dos judeus ali era matar Paulo. A ideia era essa, era que Paulo fosse realmente morto ali. O Sinédrio foi para cima. Diz a palavra que 40 homens fizeram um voto de anátema, né? Eles não comeriam e não beberiam enquanto não matasse Paulo. Essa informação chega para um sobrinho de Paulo, que vai lá e chama o governador romano, o comandante romano, o comandante sobe para Jerusalém, porque Paulo já estava sendo ali segurado pelo Sinédrio, pelos judeus. E então, o comandante vai lá, depois de ser comunicado, tira Paulo das mãos ali dos judeus, traz Paulo para Cesareia Marítima, que era onde ficava, onde se estabelecia ali uma espécie de comando, né, romano de Israel, né? Então, ele é levado e ali ele foi preso. Ele ficou preso 2 anos, 2 anos em Cesareia Marítima. Nesses 2 anos ele escreve cartas, ele se comunica e o Sinédrio, o desejo do Sinédrio era matar Paulo, né? Afinal de contas, Paulo, ele era um dos nossos, né? Eles imaginavam, né? E agora ele é contra nós, né? E ainda fortalecer essa crença desse povo. Exatamente. Então, assim, a ideia era matar realmente Paulo. Mas Paulo, ele cidadão romano, ele intercede, né? Para os comandantes romanos ali, que representavam Roma, diz, não, eu sou romano e eu desejo ser julgado diante de César. E aí ele teve ali Festo, né? Foi Festo, Félix e Festo, né? Foram esses dois que nesse período esteve ali direcionando, comandando ali Roma. Então, a partir da intercessão de Paulo para ser julgado por César, o Sinédrio, diante daquela situação de desejo incessante para matá-lo, Paulo é então direcionado para Roma. Deu a explicação que foi falado que Paulo, ele era judeu, né? Sim. Mas nasceu em Tarso, que era uma cidade romana. No caso, era o pai ou a mãe de Paulo que era romano? Não, o fato dele ter nascido numa cidade romana já dava a ele esse direito de ser romano. Entendeu? Os pais eram judeus. Benjamim, né? Mas ele, da tribo de Benjamim. Mas ele nasceu numa cidade romana, sob o Império de Roma. Em Romanos, acho que Romanos 2 ele fala isso. 2? Sim. Ele fala, sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O que acontece? Aqui eu gostaria de nesse momento aqui em que Paulo intercede para ir para Roma, para ser julgado por César, a gente tem falado muito isso na igreja, como o Jackson já fez aí o Mechan, e a gente convida todo mundo que participa, a gente está caminhando, iniciamos agora ontem, o capítulo 3, a gente vai seguir aí, nós temos mais 2 encontros, provavelmente, no capítulo 3 do livro da Carta de Paulo aos Romanos, e a gente observa que Paulo ele tinha um objetivo
quando ele escreveu a carta, provavelmente saindo de Éfeso e indo para Corinto, quando ele estava arrecadando esses mantimentos para levar para Jerusalém. Ele disse assim, olha, a minha vontade era já estar convosco há muito tempo, mas algumas coisas me impediram. Mas eu irei ter com vocês. E aí Paulo projetava. Assim como ele foi encaminhado pela a igreja de Antioquia da Síria, ele projetava ser encaminhado pela igreja romana, porque ele desejava fazer a sua 4ª viagem missionária. E na cabeça de Paulo o desejo era ir para a Espanha, que era para zerar literalmente o mundo existente, pregando o evangelho. Aconteceu que ele desejava chegar lá livre, mas Paulo chegou em Roma preso. E aí a gente tem algumas informações nesse trajeto, né? Ele sai Cesareia Marítima para Roma e no trajeto acontece um naufrágio, né? Acontece um naufrágio, eles perderam todos os pertences que tinham na embarcação, uma parte do navio, mas Paulo ele teve um sonho e Deus colocou no coração dele a convicção de que ninguém se perderia. O Senhor disse a Paulo assim, olha, os que estão aqui são todos teus, está sob a tua responsabilidade. Não se preocupe não que vocês chegarão a Roma. Mas era um período de inverno, quando Paulo recebe essa constatação, essa visão do Senhor, quando o dia amanhece, eles se deparam com a ilha de Malta ali, ele prega a palavra. Tinha muita gente doente naquele lugar. Paulo, inclusive, foi picado por uma serpente, né? Foi picado por uma serpente, imaginavam que Paulo... Eles ao mesmo tempo que... aqueles bárbaros, né? Os bárbaros da ilha de Malta, né? Ele foi picado e os bárbaros dizem assim, olha, ele foi picado, ele é maldito, porque o mar tentou matar ele, não conseguiu, agora ele vem pra cá e uma serpente o pica, ele vai morrer, inclusive vai inchar, vai morrer. E aí Paulo, não acontece nada com Paulo, e aí agora de um maldito torna-se um Deus para aquele povo. E aí Paulo diz, não, nem uma coisa nem outra, eu venho em nome do Senhor. E aí ele ora, muitas pessoas foram curadas naquele lugar. Eles ficam 3 meses ali, até passar o inverno. Passou o inverno, eles foram encaminhados ali para Roma, chegaram em paz em Roma. Isso muito provavelmente deve ter acontecido aí por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Então Paulo lá, nessa primeira prisão, ele escreveu a carta aos Filipenses e eu gostaria muito, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, porque o tempo está passando. Eu gostaria muito de ler um trecho. 20 minutos, tempo. Tem tempo. Paulo, é porque o meu celular só é adiantado aqui, para mim tentar me atrasar menos. Filipenses foi escrito quando Paulo estava preso, nessa primeira prisão. Tá? As pessoas dizem assim, mas como assim? Paulo foi preso? Sim, Paulo foi preso 2 vezes. Uma vez que nós entendemos que Paulo foi preso lá em Cesareia Marítima, e ele sai sob a supervisão de guardas romanos até Roma. A gente entende que aqui é uma prisão, né? Aqui é uma prisão. E quando ele estava preso, ele escreve a sua carta aos Filipenses. Gente, isso aqui é de alguém completamente diferente. Alguém que, de fato, entendeu o que é o Evangelho, alguém que tinha um desprendimento maravilhoso, fantástico, coisa que nos falta muito hoje. Ele vai e escreve as seguintes palavras. Eu estou em Filipenses 1:12. Ele diz assim, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais desassombro a palavra de Deus. Com mais desassombro a palavra de Deus. Perceba, Paulo estava preso, e ele diz assim, tudo que aconteceu comigo é para o bem do Evangelho. Tudo que está acontecendo comigo aqui tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ora, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chotado, foi chamado de tagarela, de impostor, ele enfrentou feras, ele foi preso, ele foi acusado, enfrentou naufrágios, picado por cobra. E aí ele chega diante dos soldados, e escreve essa carta. Tudo que tem acontecido comigo é para o progresso do Evangelho.
Rapaz, É um isso camarada. convicção, né? É um camarada completamente de fora da curva, sabe? Se fosse nós, vamos ser sinceros, se fosse nós, estaria pedindo, clamando a Deus, oh Na Deus, por que primeira isso? pedrada a gente tava se lamentando E pedindo para Deus Pra nos quê? livrar. Oh Deus, por que isso? Deus, conhecendo o caráter de Paulo, conhecendo Paulo, ele realmente usa esse homem de uma forma sublime, fantástica. E aí Paulo diz assim, olha, eu estou aqui, porque se eu não estivesse aqui, a guarda pretoriana não estaria tendo acesso à palavra. A elite romana, fala-se em, se eu não me engano, 15 mil soldados que rodavam ali, fazendo a guarda de Paulo. Ou seja, essas pessoas todas ouviram do Evangelho Até a partir de Paulo. A Agripa, se eu não me engano, né? Que foi como é que fala? Intimar ele, e ele tinha ciência. Isso acontece ainda lá em Jerusalém, antes dele sair de Agripa, se não me engano, né? Agripa. Então assim, Paulo ele diz o seguinte, olha, eu estou aqui preso, os soldados estão ouvindo a palavra, os irmãos da igreja de Roma estão dizendo assim, olha, como é que eles presos estão pregando mais evangelho do que nós? Vamos então nos ater mais, vamos então fazer a obra com mais afinco. A igreja se movimentou em Roma, mas eu gostaria de chamar a atenção, e foi por isso que eu disse, olha, tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo na igreja às quintas-feiras. A gente tem falado muito sobre isso. Paulo, ele poderia ter chegado em Roma livre, como ele queria. Paulo, ele poderia ter chegado na igreja, pregado na igreja, falado do evangelho pessoalmente, como nós estamos aprendendo na escrita, mas não, aprove Deus que Paulo não chegasse assim, que Paulo estivesse preso. E preso, Paulo escreve cartas. As preciosidades, né? O que são as preciosidades, exatamente. O que acontece, irmãos, e todos aqueles que nos ouvem, o que acontece? Se Paulo estivesse em Roma ou qualquer outro lugar livre, ele tinha pregado e as pregações tinham impactado vidas e essas pregações se desapareceriam com o tempo. Então, mas aprove Deus que Paulo estivesse preso escrevendo cartas para que nós agora tivéssemos acesso a essas preciosidades. Então, assim, a mão de Deus, a providência de Deus, o plano de Deus é extraordinário. Deus, ele é bom comigo e contigo. E é por isso que nós estamos conhecendo a história de uma pessoa que foi um instrumento não só para impactar aquela geração, para impactar as gerações que vieram depois. E continuarão impactando. Eu gosto muito da história da Bíblia, como a Bíblia é como nós temos hoje. Porque é um milagre de Deus. Eu falo muito sobre isso. É um milagre de Deus. Aí seria outra história, outra... Mas assim, em 325 depois de Cristo, houve ali um concílio e haviam muitos livros naquela época. A gente estava no quarto século. Então havia muitos livros. E Deus, depois que Constantino, então, ele declara o cristianismo religião oficial do Estado, homens se reuniram para definir como ficaria a Bíblia. Quais os livros teriam que estar aqui? E aí, então, esses que nós temos hoje, os nossos 66 livros que nós temos hoje, se tornaram parte, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, porque foram selecionados com alguns critérios. Eu gosto muito disso porque eu entendo que isso é um milagre de Deus para nós. E nós temos aqui hoje exatamente aqueles que deveriam estar, porque o Espírito Santo direcionou que fosse assim. Então, Paulo escreve cartas. E ele ora para ser livre, para ser solto. Ele ora e Deus ouve a sua oração. Então ele sai. Nós não temos redigido a quarta viagem missionária de Paulo. Nós não sabemos ao certo se houve ou se não houve, mas eu gostaria de levá-los, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento, para um texto que provavelmente foi uma das suas últimas palavras. A sua última carta, que é a carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de ler esse texto para a gente poder encerrar. Carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, a gente vai ver as suas palavras finais aqui. Paulo estava livre dessa primeira prisão. Ele sai, então, visitando igrejas. Foi quando ele nomeia, empossa, por exemplo, Timóteo lá em Éfeso. Ele saiu
visitando as igrejas e estabelecendo liderança. Mas em 64, o imperador Nero, ele põe fogo em Roma. Foram 7 noites e 6 dias queimando toda a cidade. Apenas 1 milhão de moradores residiam naquele lugar. Apenas 4 bairros não foram queimados. Os 4 bairros eram povoados por cristãos e judeus. Não foram queimados. Então aquilo foi um álibi para Nero colocar a culpa nos cristãos. E então inicia-se uma caçada aos cristãos. Eram crucificados, eram queimados. E Paulo era o líder. E Paulo então começa a ser perseguido. Encontraram Paulo. Provavelmente em Troade. Então ele é preso pela segunda vez. E agora sim, ele não teria como escapar. E aí então ele escreve essas últimas palavras. Se tiver tempo a gente vai ler um pouco mais. Pode ler. Qual o tempo que a gente tem aí? 10 minutos. Pronto. Vamos ler então a partir do verso 6 da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo 4, a partir do 6. Observe as palavras de Paulo. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, ele diz essas palavras, mas ele era homem, era ser humano, era frágil também. E ele estava agora velho, dentro de uma masmorra, prestes a ser decapitado. E ele diz, e ele continua as seguintes palavras no verso 9, assim: procura vir ter comigo depressa. Ele está escrevendo para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Tomas contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade. Por isso a ideia de que ele foi pego lá em Troade. Né? A ideia seja essa. E ele não teve tempo, ele diz assim: em casa de Carpo, bem como os livros, traz a capa e os livros que está lá na casa de Troade. Ele não queria ler, gente. Principalmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos. Estava prestes a morrer, ele queria estudar e provavelmente muito frio na masmorra. Né? Ele já um senhor de idade. Aí ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha o que diz o verso 16, que demonstra a humanidade de Paulo. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputados em conta. Agora, olha o que ele diz no verso 17. Mas o Senhor me assistiu. Olha, apesar de todos terem me abandonado, o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Ele chega ao final da sua vida assim: o que eu precisava fazer, eu fiz. E ele diz assim: e todos os gentios, todos, a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Ele está se referindo aqui à primeira prisão. Mas aí ele encerra. Aqui praticamente as suas últimas palavras, ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Glória a Deus. E aí ele encerra dizendo assim: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Paulo realmente é um homem, foi realmente um homem completamente diferente do seu tempo, e nós louvamos a Deus pela vida de Paulo, porque poderíamos dizer assim, se dependesse dos apóstolos, Não chegaria. o evangelho era só para os judeus e nós gentios. Verdade. Precisamos agradecer muito a Deus. Agora não, mais gentios, né? Precisamos agradecer a Deus pela vida de Paulo, porque naturalmente que Deus, pela sua providência divina, levanta esse homem fantástico, inteligente, determinado,
focado, que entendeu o Evangelho. E então ele foi um instrumento na vida daqueles que o ouviram. E como eu falei anteriormente, hoje nós temos 1/3 do Novo Testamento escrito por esse homem. E hoje nós podemos, como a gente fala nas quintas-feiras, nós podemos sentar aos pés de Paulo para ouvir todos os seus ensinamentos. É engraçado você falando aí sobre o Evangelho chegar até nós, que logo cedo estavam falando um pouco sobre, citamos um pouco o que está acontecendo em Israel, a guerra, e demos uma sondada em referente que Israel, o povo escolhido, o povo, né, realmente de Deus, tal, fomos enxertados, tudo aquilo. Em resumindo, e a gente falou, ainda bem, até falei para o povo não se escandalizar, né? Marcos até falou isso, eu peguei essa palavra dele hoje. Ainda bem que os judeus rejeitou a Cristo, porque senão não chegaria a nós, né? Mas graças a, primeiramente, por Cristo, segundo a Paulo, que chegou a... Foi o instrumento que Deus usou, né? Exatamente. Presidente Davino, eu quero lhe agradecer de todo o coração, com toda a felicidade, a tua participação, você estar disposto a ter vindo aqui. Eu sei muito bem a correria da tua vida. Um pouquinho corrida. Justamente porque você também tem a congregação lá para poder estar dirigindo e muitas coisas. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso, foi edificante. Tenho certeza absoluta que quem nos assiste, quem nos ouve aí, aprendeu muito. E foi algo bem claro, palavras bem simples, que qualquer um que ouviu, bem explicativo, bem entendeu. Desde já também quero convidar todos aí, como eu falei mais cedo, toda quinta ali está tendo um estudo maravilhoso. Quer conhecer um pouco mais sobre Paulo, sobre como o Evangelho chega a nós, sobre o Evangelho, vá lá todas as quinta-feiras. Estamos estudando cartas aos Romanos, é maravilhoso. Ontem mesmo eu levei um irmão lá, ele achou maravilhoso. Acredito que vai retornar, para honra e glória de Deus. Então, meu amado, muito obrigado. Tá? Espero que você venha mais vezes. Sim, Outro sim. termo que Deus colocar em nossos corações. Amém. Realmente muito Pode até trazer um tema livre também. Sim. Alguma coisa que venha em seu coração para edificação de todos nós também. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho dificuldade para rejeitar convite, né? Eu fiquei até triste porque eu recebi um convite para amanhã e não terei condição de atender. Eu gosto muito de compartilhar a minha vida. Eu entendo que é isso, é para isso. E assim, a gente sabe pouco da palavra, mas o pouco que a gente sabe tem que transmitir, a gente tem que passar, né? Verdade. Então foi um prazer estar com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo trabalho. Deixo aqui o convite a todos aqueles que nos ouvem para estarem conosco, né? A gente vem falando aqui, falou desde o início a respeito desse trabalho das quintas-feiras, mas nós temos também os nossos encontros no domingo, aqueles que, independente da igreja que caminha, enfim, querendo, estejam conosco, em especial os visitantes, né? Em especial aqueles que não congregam em nenhuma igreja, estejam lá conosco. Agradeço ao Senhor. Amém. Pela graça, pela oportunidade que Ele tem concedido a mim e a minha família, de nesse tempo poder contribuir, cooperar com o Evangelho. Eu creio que o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha casa, cuidado dos meus. Eu creio que Deus Ele tem algo para fazer na minha vida, Com certeza. através da minha vida, não porque eu tenho nada de bom para oferecer, mas pelo simples fato do Espírito Santo estar dentro de mim. E eu oro ao Senhor que possa clarear isso, que os meus olhos vejam exatamente aquilo que o Senhor deseja para mim, para minha família, e que seja algo que seja bênção para nós e para aqueles que estarão à nossa volta, né? Então, feliz, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Espero que você tenha se sentido à vontade. Eu sei que foi um pouco diferente, né? Tranquilo. Mas obrigado a vocês, meus amados irmãos. Quero agradecer que vocês que nos acompanharam até aqui, tanto na rádio como pelo Facebook. E novamente eu faço o convite para a próxima sexta-feira, a qual estaremos falando sobre Pentecoste, o que é o Pentecoste, né? Vem entender mais o que é realmente o Pentecoste, assim como hoje aprendemos sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, sobre sua missão, vamos aprender um pouco mais sexta-feira sobre o que é o Pentecoste.
após essa sexta-feira, após o Pentecostes, iremos aprender mais sobre o Velho Testamento e em seguida o Novo Testamento. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha descer com o seu Espírito Santo na casa de cada um que nos ouve, cada um que nos assiste, e até sexta-feira, se o nosso bom Deus assim permitir. Eu gostaria que o presbítero Davino fizesse uma oração final. Amém. Amém, meu amado? Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o teu povo. Te agradecemos, ó Deus, pelas Escrituras. Te agradecemos pela oportunidade que temos de lê-la, de sermos edificados por ela. Nós louvamos o teu nome, porque apesar das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, o Senhor tem sido tão bom conosco, tão maravilhoso conosco, que nos dá oportunidades sublimes, que nos faz, de fato, ter o entendimento do que é o Evangelho e o quanto a nossa vida é transformada e impactada quando nós entendemos com profundidade o que Jesus Cristo significa. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que nos acompanham, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, abençoar seus familiares, que a graça do Senhor esteja invadindo a vida destas pessoas para que elas possam ter um entendimento pleno de que a vida não é uma bolha vazia quando nós estamos em Cristo Jesus. Verdade. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer pela vida de Jackson, de Cristiano, por esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, que o Senhor possa dar, ó Deus, intrepidez, continuar dando, ó Deus, desejo de servir ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor entrega nas mãos deles. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa terra. É o que nós pedimos, crendo que o Senhor tem orado por nós e sido por nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória E a assim Deus. o programa Assuntos do Reino se encerra agora, meus amados. Fiquem com Deus.